Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista. Procure a arte sacra, que tem realmente know-how, que faz com excelência paramentos litúrgicos e tem a aba Presenteie o seu padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa. Você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá o endereço, tudo bem direitinho. Se precisar de medida, eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, faça o seguinte, presenteie realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano, presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na arte sacra, tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também, vá lá na aba e faça aquela festa. Presenteie o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, da nossa série Vocação, no oferecimento de Arte Sacro Paramentos, sempre aqui toda quarta-feira trazendo uma conversa especial sobre vocação. Então hoje nós temos um episódio muito especial, porque vamos conversar com alguém que está aí prestes ao seu dia de ordenação presbiteral. Imagina como que está o coração desse ser humano, desse filho de Deus, não é verdade? É isso mesmo. É com muita alegria que nós acolhemos aqui no Santo Flow Vocação o nosso querido diácono Rafael Rocha. Sua bênção, bem-vindo. Está pertinho o dia, né? Está pertinho o dia, Deus abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui. Confesso que eu fiquei surpreso, como eu falei, com o convite, mas tudo é providência de Deus. Como você falou, estou com o coração aí bem ansioso, mas entregando tudo nas mãos de Deus, na certeza de que Ele cuida dos nossos passos. Que maravilha, que coisa. Olha, nós vamos conversar sobre muita coisa, como que é a preparação de uma ordenação, um pouco sobre a história dele. Vamos conversar sobre muita coisa. Ele que já é diácono transitório, que está aí às portas da sua ordenação, que acontecerá agora dia 9 de dezembro. Isso. Não é isso? Se Deus assim permitir, não é? Amém. Falta só uma prova, né? Isso, exame de universo. Peço as orações. Vamos saber que exame de universo é esse aí. Não, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas é com muita alegria que nós começamos aqui mais uma conversa no oferecimento da Arte Sacro, que tem o seu amor profundo pelas vocações e tem desempenhado conosco um trabalho de fomentar as vocações e entender um pouco sobre o processo vocacional através dessas conversas aqui toda quarta-feira. E uma coisa interessante é você, agora no final do ano, considerar presentear o seu padre, diácono ou seminarista com um presente da Arte Sacro. Tem lá a aba para presentear, presenteie o seu padre, e lá você vai escolher. Tem várias opções para você escolher algo interessante para você presentear. Então, veja lá na aba para presentear, você vai ter a oportunidade, tem um QR Code aqui, vai lá no link também e você vai ter tudo bem detalhado para que você possa entender uma coisa legal para você presentear o seu padre, o diácono ou o seminarista. Tá bom? Arte Sacro nós já conhecemos a qualidade e tudo aquilo que fazem com puro amor e zelo pela liturgia. Tá certo? Vamos lá. Diácono Rafael Rocha, natural de onde? Aqui de São Paulo mesmo. Ah, é? Capital, isso. Ah, que coisa Minha maravilhosa. família é uma mistura. Minha mãe veio da Bahia e meu pai de Tocantins. Eles se conheceram em Tocantins. Ela veio de onde lá na Bahia? Vitória da Conquista. Lá de Vitória. Meu pai de uma cidade que se chama Lagoa da Confusão. Lagoa da Confusão. Mas o pessoal é tranquilo. Não, aí pegou uma baiana calma, o cara veio da Lagoa da Confusão, aí equilibrou, não é? Equilibrou. Mas baiano não é calmo, não. Baiano é calmo para algumas coisas, agora baiano é arretado, é bravo, né? Minha mãe que eu diga. Mas já nasce numa família católica? Como é o início assim da sua vida? Na verdade não, Guto. A minha família, ela é uma mescla. Então tem
alguns parentes que participam de forma ativa da igreja, tem outros que não. E dentro da minha casa, quem participa mesmo de forma ativa é somente eu, agora como diácono, e minha irmã. Minha mãe, ela frequenta às vezes a igreja, o meu pai uma vez por ano, e eu tenho um irmão pequeno que agora está tendo gosto pela Santa Missa. Mas, de um modo geral, a minha família ela tem essa mescla. Então, alguns participam, outros não. Então, quer dizer que a sua infância não foi uma infância diretamente ligada a estar sempre na igreja, por exemplo, antes da adolescência? Isso. Na verdade, eu comecei a participar da igreja com 7 anos de idade. Eu não era nem batizado. Então, minha mãe, movida assim, por algumas orientações da família mesmo, me disse: filho, você tem que fazer a catequese. E aí eu ficava pensando, nossa, o que é isso? Porque eu não tinha uma participação ativa na igreja. Mas de tanto ela insistir, eu comecei a fazer a catequese. E assim, uma das obrigações da catequese era justamente a participação na missa. Então ela foi me acompanhando durante 2 anos. Então, agora sim, tem algumas paróquias, né, que giram em torno de 1 ano a catequese, mas no meu tempo era 2 anos de catequese. Então ela sempre participava comigo da missa. E aí iniciei esse processo catequético. Aí quando eu completei 8 anos de idade, eu fui batizado. Depois de um tempo que eu fiz a primeira comunhão. Mas foi um desejo da minha mãe, a princípio. Não partiu assim de outras pessoas. Ela, por influência da família, me incentivou a iniciar esse processo catequético. E sendo assim, fui batizado e fiz a primeira comunhão. Depois disso, no encerramento da catequese, eu me tornei coroinha. Então ali eu já percebia um mover diferente de Deus na minha vida. Eu olhava para a liturgia, a forma como o padre celebrava, e aquilo me despertava uma curiosidade. E eu fui conversar com o padre, bem pequeno, pedindo para ser coroinha. Ele me aceitou. Então, quando terminou a catequese, eu tive uma continuidade na igreja. Então, fui desenvolvendo, amadurecendo e fui crescendo assim no que diz respeito à fé. Mas eu participava e minha mãe começou a oscilar. Você morava próximo à igreja, não? Morava próximo. Você ia sozinho algumas vezes, não? Eu ia sozinho, já pequeno, colocava a túnica na mão e ia para a paróquia. Assim, era 10 minutos caminhando. Então, eu participava numa paróquia que se chama Jesus Bom Pastor, que fica aqui em São Paulo, no Parque do Lago, Zona Sul. E o pessoal olhava, nossa, tá com a túnica na mão, já vai servir. Eu falei, então eu sempre conversava com o pessoal na rua, né? Porque eles achavam diferente, né? Não vinha assim uma criança muito ativa, com gosto assim pela Santa Missa em servir a Deus. Olha que coisa linda, né? Quando você vai crescendo e buscando entender as coisas da igreja, como que a sua família via? Não é sua mãe que começou ali a levar, mas eles talvez não frequentavam tanto assim, né? Guto, aconteceu um fato marcante na minha vida. Então, assim, eu tive esse desenvolvimento na igreja, mas com 12 anos de idade eu presenciei a separação dos meus pais. Sim. E com relação à separação dos meus pais, eu sofri muito, porque era um ambiente hostil, um ambiente um pouco violento, e eu cresci nesse processo. E nisso eu tinha iniciado o crisma na paróquia, mas aí, já com 12 anos, surgiu uma revolta de Deus. Eu olhava para aquela realidade, aquele ambiente hostil na minha casa. E se revoltava? Me revoltava, eu me questionava, se Deus é tão bom, por que Ele permite que isso aconteça dentro da minha casa? E eu fiquei alimentando essa revolta e no final das contas eu acabei me afastando da igreja. Então eu interrompi o crisma e aí teve a separação dos meus pais, meu pai permaneceu morando na casa e eu fui com a minha mãe morar com a minha avó temporariamente. E nós fomos para uma região um pouco mais periférica. Eu morava no Parque do Lago, aí eu fui para um lugar que se chama Campo do Caveirinha, no Jardim Santa Margarida. Então lá era uma realidade totalmente diferente da qual eu estava habituado. Sim. Lá no Parque do Lago era algo mais pacato, algo mais parado. Lá no Campo do Caveirinha era algo mais ativo, assim, tinha muitas festas, tem um campo próximo lá. Então, assim, os jovens, as crianças costumavam se reunir ali. E aí nisso eu me esqueci da igreja. Então eu continuei estudando, fazendo curso, e minha mãe trabalhava direto, então eu era responsável por cuidar da minha mãe, da minha irmã, e eu fiquei assim durante 2 anos e meio afastado da igreja. Mas aí aconteceu uma coisa.
Nesse período eu estava muito afastado de Deus, então já com 12 anos de idade, devido a essa revolta, eu comecei a ir para pancadão, baile funk, conheci algumas companhias que não eram tão boas, e a cada dia que passava eu ia me afastando de Deus. E eu percebia que, por mais assim que eu estivesse com aqueles amigos, naquelas festas, eu voltava para casa, eu sentia um vazio profundo, eu não sabia o que era. E na escola, eu tentava conversar com os meus amigos, buscava consolações e nada. E teve um dado momento, eu já tinha 14 anos de idade, a minha mãe vendo aquela situação, vendo que eu estava triste, mesmo tendo essas companhias, mesmo indo para as festas, ela me questionou: Rafael, por que você não volta a fazer o crisma? Aí, como eu estava assim tão afeiçoado com as coisas do mundo, na minha cabeça eu pensava, poxa, mas acordar cedo, ter que participar da missa e ir pro crisma, não vou não, mãe. Então eu fui muito resistente no começo. E ela ficou insistindo, não, mas volta, você gostava tanto da igreja, você era tão dedicado. Pensa bem, de tanto a minha mãe insistir, ela pegou a ficha, me entregou, eu falei assim, tá bom, eu vou preencher essa ficha, mas eu vou esperar uma semana e aí vou me afastar do crisma, vou me afastar da igreja, né? Mas aconteceu o seguinte, antes do crisma, a gente tinha que participar da missa. Sim. E aí eu já acordei com raiva porque eu tive que acordar cedo, né? Então você vai pra festa, você acorda 10, 11 horas, mas aí eu tive que acordar mais cedo porque a missa era 8h30 da manhã. Acordei mais cedo, me preparei e fui pra missa. Cheguei faltando 1 minuto para começar a missa. Tava muito resistente. E aí o padre começou a missa e tudo mais. Aquilo já foi despertando algo diferente no meu coração. E eu lembro que na missa o padre leu a parábola do filho pródigo. Nossa, foi só uma lapada, né? Só uma. Só uma lapada. E na homilia eu percebi o que estava faltando no meu coração. Era justamente Deus. Busquei em tantos lugares, como fala Santo Agostinho, mas no final das contas Deus estava dentro do meu coração. E aquilo assim, depois daquela missa eu firmei um compromisso com Deus. Eu falei, de hoje em diante eu quero buscá-lo continuamente. E aí comecei, ia para a missa, ia para o crisma, não era forçado pela minha mãe porque eu me sentia bem. Fui construindo vínculos de amizade. Eu lembro que eu pagava muito mico no crisma, porque eu fiquei tanto tempo afastado da igreja que eu não sabia nem qual foi o primeiro papa da igreja. Eu lembro que o catequista me fez a pergunta, eu falei assim, foi João. E o pessoal começou a rir. Mas depois, eu por conta própria, eu fui buscando conhecimento, fui buscando aprofundamento no catecismo da igreja, porque eu percebia que aquilo preenchia a minha alma, dava sentido à minha vida. E aí as coisas foram fluindo. Que legal. Uma coisa que eu já escutei aqui por diversas vezes minha mãe trabalhava direto, né? Meus pais trabalhavam direto, né? A realidade daqui da região, não é? De precisar realmente passar quase que o dia inteiro fora. Porque às vezes a pessoa não trabalha o dia inteiro, mas para chegar até o trabalho tem um tempo, aí chega, aí passa o dia depois para voltar. Às vezes só chega em casa mesmo 8, 9, dependendo do horário e tal, né? E ainda assim, a realidade de muitos pais, né, de muitas mães aqui de São Paulo, de ainda ter que dar uma atenção, de dar um jeito para poder orientar o filho, criar. E você vê, né, sua mãe, por que você não volta para o crisma? Não, que legal, né? Ela tem ali um tino, olha, se ele voltar e tudo, mesmo na correria dela, né? Sim. E eu imagino que quantos que você conhece que, por exemplo, hoje está no seminário, mas que a mãe e o pai, assim, dava a presença que podia dar, né? Porque realmente a realidade aqui é muito frenética, né? Aqui em São Paulo, né? E era assim também na sua casa? A sua mãe trabalhava quase que o dia inteiro, não? Isso, minha mãe trabalhava como diarista, ela saía de manhã e voltava à noite. Olha aí. E ela deixava algumas responsabilidades para serem cumpridas em casa. Então eu levava e buscava a minha irmã na escola e tinha que cuidar das coisas de casa, então cozinhar, limpar a casa, tudo. Caramba! Então assim, isso possibilitou um amadurecimento. No seminário já não sofreu muito, né? Quando tinha que limpar, lavar a louça, arrumar as coisas, né? Com essas questões não, porque eu já estava acostumado, né? Eu já passei por uma escola já com a minha mãe. Mas foi um período Nós precisamos implantar essa escola lá em casa, eu acho. Não acho não, Glória? Olha, é eficaz, viu? Eficaz, né? Essa escola deveria, amor, saiu de casa.
deixa só a ordem, não é? Eu acho que isso é importante, né? Mas serviu muito para você, né? Serviu muito, assim, eu lembro que minha mãe deixava, assim, algumas coisas separadas, ó, eu te ensinei a cozinhar, agora você põe em prática, assim. No começo, assim, queimava o arroz, queimava o frango, mas depois eu fui aprendendo aos poucos, assim, pedindo orientações também das pessoas que estavam próximas. E a minha irmã, assim, eu cuidei, assim, até entrar pro seminário. Então, assim, meu pai, assim, ele sempre ficou um pouco mais distante. Sim. E aí eu sempre buscava aconselhá-la, assim, em algumas questões. Ela buscava orientação também no que diz respeito ao estudo. Então, para mim, assim, possibilitou um amadurecimento muito grande, assim, como pessoa, mas, acima de tudo, de também discernir a minha vocação. Isso se deu, assim, um pouco depois. Que maravilha, viu? Então, você volta para a igreja, faz o crisma e acaba se engajando em alguma coisa para dar uma continuidade na vida de igreja? Como que foi? As coisas aconteceram muito rápido, porque eu comecei a fazer o crisma, e aí no mesmo ano eu me tornei acólito, aí depois eu comecei a me engajar nas pastorais. Então ajudava nas festas juninas da paróquia, ajudava na catequese, apostolado da oração. E aí o padre, percebendo esse engajamento, ele me chamou para trabalhar na secretaria. Então, antes de entrar para o seminário, eu tive um período na secretaria. Eu trabalhei 2 anos e 5 meses. Então, estava vivendo intensamente a vida paroquial. Engajado nas pastorais, estava como acólito, catequese, vinculado também ao apostolado da oração, mas também tendo essa parte interna. Então, ajudando assim, na parte sacramental, também na parte financeira. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu fazia um pouco para Deus, Deus me acumulava de mais graças e bênçãos. E dentro, assim, desse processo, eu comecei a dar os primeiros passos para o discernimento vocacional. Eu lembro que essa semente do discernimento vocacional, ela foi lançada primeiramente no Crisma. Eu vi um vídeo, assim, da vida de São Francisco de Assis, e aquilo já me despertou o interesse. Mas eu pensava, ser padre, acho que eu tô ficando louco, eu acho que não é para mim não. Então eu desconsiderava, assim. Mas aí na medida que eu fui vivendo intensamente as atividades da paróquia, eu fui vendo que Deus me chamava para algo a mais. E aí a partir disso eu comecei a fazer um discernimento vocacional. Com que idade que você realmente sente ali que a decisão era ser padre mesmo? Com 16 anos. Com 16 anos. Foi muito cedo, né? Que bom, né? Com 16 anos. Então, assim, eu conversava com o padre, e o padre me dizia assim, agora você tem que fazer o discernimento vocacional, ver se a sua vocação vai ser consolidada na vida diocesana ou na vida religiosa. E aí, no início do meu discernimento vocacional, eu comecei a fazer com os franciscanos, os frades capuchinhos. Então, eu fiquei 2 anos e 5 meses fazendo encontros vocacionais com eles. Nós saímos daqui de São Paulo e íamos para Piracicaba. Lá tem uma casa de formação, um postulantado. E eu fui chamado para ingressar 2 vezes na Ordem dos Frades Capuchinhos. Mas eu também tinha essa inclinação à vida diocesana. Então eu ficava pensando, poxa, mas eu ainda não participei dos encontros vocacionais na diocese. E aquilo me gerou uma inquietação. Aí eu lembro que no último encontro vocacional com os frades capuchinhos aconteceu uma coisa até engraçada. Eu me preparei, fui para o encontro vocacional, falei assim, preciso ouvir a voz de Deus aqui, o que Ele quer da minha vida. Se não for a vida religiosa, eu vou buscar a vida diocesana. E aí eu lembro assim que eles preparavam os quartos, tudo assim, né, com nome assim, colocavam cobertor e tudo mais. Aí eu lembro que nesse encontro vocacional não tinha nome na porta, não tinha cobertor na cama. E aí eu fui conversar com o Frei, assim, não, mas acho que foi esquecimento e tudo mais, mas pode ser também um sinal de Deus, né? Meu nome não está aqui. O nome não está na porta, não tem um cobertor aqui para dormir, né? E aí a gente conversou tudo, e aí a partir desse encontro eu fui tendo alguns sinais de Deus, assim. Eu falei, não, eu tenho que ter esse contato com a vida diocesana. E aí voltei, assim, para a vida paroquial, conversei com o padre e tudo. E, assim, a minha diocese de origem é Campo Limpo. Certo. Mas uma vez eu estava fazendo uma celebração da palavra na paróquia, e aí tinha um rapaz que é aqui da diocese de Santa Amaro. Ele era ministro na paróquia Nossa Senhora da Caridade. E ele ouviu, assim, ele participou da celebração da palavra, ele me chamou depois e perguntou assim, como é que está o seu processo de discernimento vocacional? Eu falei, agora eu quero conhecer a vida diocesana e tudo mais. Já sei, eu sou amigo do reitor lá do seminário,
e eu vou te indicar, vou passar o seu contato para ele estar conversando contigo. Aí o reitor entrou em contato comigo, pediu para que eu escrevesse uma carta contando a minha história vocacional. Escrevi essa carta, encaminhei e foi aprovado. Isso foi no ano de 2015. Aí no ano de 2016, eu comecei assim a fazer os encontros assim de forma intensa, né? E no término desses encontros eu fui aprovado para o seminário. Olha que coisa, né? Como que foi dizer à sua mãe, agora eu vou para o seminário, a sua família em geral? É interessante, Guto, eu conto essa história, as pessoas dão risada. A minha mãe, ela foi assim, a luz de Deus na minha vida para que eu pudesse voltar para o seminário. Mas quando eu tomei a decisão de ser padre, a coisa mudou. O clima em casa ficou muito hostil. Então, eu lembro assim que antes de cada encontro vocacional, sempre tinha uma briga com a minha mãe. Era interessante. O encontro vocacional estava marcado para aquele final de semana. Sempre tinha alguma coisa que acontecia dentro de casa. E minha mãe não queria que eu entrasse para o seminário. Ela me dizia assim, não, mas você tem que constituir família, você passou por isso tudo, agora se formou na escola, eu gostaria muito que você fizesse uma faculdade. Eu não aceito essa decisão. E, inclusive, assim, sempre quando apareciam assim, as garotas, assim, ela, não, meu filho está disponível. Aí eu falava assim, mãe, meu filho tá disponível. Aí eu falava assim, mãe, ajuda aí no discernimento vocacional, assim, contribua com a minha vocação, né? Mas assim, eu entendo, assim, ela não aceitava. Teve um momento assim que a situação ficou insustentável. Eu fiquei uma semana fora de casa. Nossa. Porque eu já estava assim, prestes a entrar pro seminário, já tinha recebido a aprovação. E o clima em casa estava muito hostil. E aí, assim, de tantas brigas, eu tive que ficar uma semana fora. E eu lembro que no final de semana eu fui lá para o Santuário de Aparecida, pedi para Nossa Senhora interceder pela minha família, pela minha vocação. Aí depois ela me ligou, assim, a gente começou a conversar, ela pediu desculpas. E aí foi quando ela começou a aceitar mais. Mas foi muito difícil, assim, eu não tive apoio da minha família. Eu tive apoio, assim, dos paroquianos. Porque como eu estava muito engajado na paróquia, então, assim, a paróquia se tornou assim um complemento da minha família. Então, assim, por mais que eu passasse por essas dificuldades, eu sempre encontrava ali boas referências que me apontavam um caminho assim de discernimento vocacional e me davam força assim para tomar essa decisão de ingressar para o seminário. Olha, realmente existem pessoas que têm um apoio. Às vezes a família não consegue compreender e tudo, não é? Mas também para sua irmã deve ter sido difícil também, porque praticamente você foi por uma parte da vida, o pai, a presença, né, masculina na vida dela, né? Para ela foi muito difícil, porque, como você bem colocou, eu ajudava assim, nas orientações, dava conselhos, acompanhei toda a fase da pré-adolescência. E quando eu entrei para o seminário, eu percebi que ela sofreu um pouco. Mas eu olho para trás e eu lembro daquela colocação de Dom Bosco, quando ele fala assim que quando um seminarista deixa a sua casa, ingressa no seminário, o próprio Jesus cuida. E eu percebi assim nesse processo como a minha irmã amadureceu. Então, assim, a princípio eu cuidava dela, mas ela foi assumindo a rédea de algumas situações dentro de casa. E isso contribuiu assim com o processo de desenvolvimento dela. Hoje ela trabalha, faz faculdade, ajuda em casa naquilo que é necessário. Então, eu olho para trás e vejo que a semente foi semeada no coração e agora está frutificando pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Quais os principais desafios que você considera, assim, logo nos primeiros dias de seminário, que foi mais difícil para você, talvez? Bom, na primeira semana de seminário, eu deitei na cama, eu olhei para o teto e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, minha Nossa Senhora? Porque a vida do seminário ela é muito regrada, então tem horário para tudo. Então, a primeira dificuldade que eu tive foi me adequar à rotina. Então, o sino toca, você tem que se levantar, falta 5 minutos para a oração, o sino toca. Então, assim, essa foi uma primeira dificuldade que eu tive, me adequar à programação do seminário. E também, assim, conviver com pessoas diferentes. Então, assim, eu estava habituado a conviver com as pessoas da minha casa, e aí quando você se lança e vai para o seminário, você percebe que tem pessoas totalmente diferentes, mas que você precisa enxergar nelas a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, isso... eu também tive um pouco de dificuldade no começo. Levei um mês para me adequar ao seminário. Depois dessa adequação, eu comecei assim, a me desenvolver mais.
e a corresponder melhor com a programação, com os outros seminaristas, e aí fui construindo vínculos, relações com eles, assim. É um processo contínuo, porque você deixa a sua casa, até você deixar alguns vícios, algumas manias, demanda tempo. Sem dúvida. Você falava que da sua turma eram 8 e ficaram 2, não é? Isso é uma coisa interessante a se conversar, porque quem entra no seminário não significa que já está certo para ser padre. Não é? As pessoas, às vezes os jovens têm medo de entrar e o medo de voltar, se não for a vocação, né? Do que as pessoas vão falar, um pouco de orgulho também. Né? Eu tenho certeza que os outros 6 que entraram com vocês, mesmo que não tenham chegado a ser padres, saíram pessoas melhores do seminário. Né? Sim, acredito que o seminário assim, contribui, tanto do ponto de vista intelectual, a gente sai com uma bagagem boa formativa, a gente tem contato com a filosofia, com a teologia. Isso. Na fase inicial a gente tem, digamos assim, um resumão da doutrina da igreja para poder assim, dar conta também da faculdade. Mas acima de tudo, o seminário ele também possibilita um aprofundamento espiritual e humano. Então, assim, diante dos desafios que a vida nos apresenta, nós devemos ter uma bagagem segura para poder suportar e corresponder a esses desafios. A gente sabe que o mundo ele é líquido, né? Então a cada dia diz alguma coisa, e uma vez que a gente tem boas referências, uma vez que a gente está apoiado na videira que é o próprio Cristo, a gente consegue dar respostas qualificadas para aquilo que o mundo nos apresenta. Então, assim, eu olho para trás e vejo que, primeiro, eu aprendi com aqueles que saíram, com aqueles que estiveram comigo, e acredito também que no convívio eles puderam aprender conosco. E a semente foi lançada. Então, assim, alguma coisa positiva, seja do ponto de vista intelectual, espiritual, humano, acredito que vai frutificar no momento certo no coração de cada qual. E os laços, né, são muito fortes, né? Eu vejo muito, fulano foi meu colega de seminário, ele está casado, tem filhos e tal, mas quando se reencontra é um laço tão forte, né? Principalmente aqueles da turma, né? Sim. Aqueles da mesma turma, né? Que possivelmente quase todos, talvez, ou todos estarão na sua ordenação, talvez. Mas é uma alegria muito grande. Mas já tem algum que já está casado e tudo, não? Não, tem um que está namorando. E tem outros ainda que estão discernindo. Estão disponíveis, como disse a mãe. Estão disponíveis. Meu filho está disponível. Fazendo campanha, imagina. Mas é interessante porque sempre quando a gente se encontra assim com eles, a gente sempre se recorda das histórias engraçadas do seminário. São muitas, né? São muitas, assim. Então, a gente se encontra, você lembra daquela história, quando eu escorreguei lá na escada, quando eu não lavei a louça de forma adequada, o formador chegou. Então, assim, a gente sempre se recorda com alegria. Assim, é óbvio, né? Não tem só momentos alegres, tem momentos difíceis também. Sim. Mas isso é bom, essa troca, assim, perceber que, por mais que tenha chegado a esse discernimento de não estar mais no seminário, o vínculo de amizade se mantém. Sim. Como que é toda a preparação? Você está aí há praticamente 15 dias para a sua ordenação, mais ou menos isso, né? Vai ser agora, dia 9 de dezembro. Como que é toda essa preparação? Né? Você já recebeu, já há um tempo atrás, o Ministério do Leitorato, né? Isso que chama. E depois, junto aqui na diocese, não? Acolitato e leitorato? Não? É separado. É separado, isso. Né? Primeiro é o... Primeiro é a admissão, assim, quando a gente chega no primeiro ano de teologia, a admissão às ordens sacras, depois o leitorato e depois o acolitato. O leitorato é no segundo ano, acolitato é no terceiro. No terceiro ano. Então, isso. Já recebe ali... Mas como que é agora esses últimos dias? Porque daqui a 15 dias você vai precisar celebrar a missa, não é? Uhum. Para as pessoas saberem assim, como que é todo tipo o ensaio, se você precisa celebrar para alguém ver, se você está sabendo tudo. E agora os coitados dos novos padres já vão pegar o missal novo, né? Já vão pegar o missal novo, as orações novas. Né? Porque os outros, por tanto ser coroinha, não é? Na verdade, o Pai é justo e necessário, nasce TV salvação, e vai embora, né? Então já está ali a própria fórmula da consagração, desde coroinha, não é? Mas agora com o novo missal. Mas como que é toda essa preparação? Olha, Guto, assim, eu estou seguindo a orientação de um padre amigo que ele diz assim, até fundamentado no Evangelho:
Não vos preocupeis com o dia de amanhã tem as suas preocupações, basta o hoje. Então eu estou vivendo hoje. Porque é óbvio, né? Gera uma ansiedade, gera uma expectativa, poxa, daqui 15 dias eu vou me tornar padre, vou poder celebrar a missa. Mas eu estou me concentrando naquilo que é essencial, naquilo que realmente importa, que é o próprio Cristo. Tem até uma colocação do Dom Fernando, uma vez ele foi no seminário, ele falou assim que é bonito, o dia da ordenação, tem lá as câmeras, as pessoas que passaram pela sua vida, mas você tem que pensar no dia seguinte e como o trabalho vai frutificar na vida da pessoa. Sim. Então, assim, o pessoal me pergunta com relação a essa realidade, eu falo, nossa, eu estou mais preocupado com o dia seguinte, sinceramente. E partindo disso, falando até sobre a nova edição do Missal, bem como assim, ensaio de missa, na semana passada nós tivemos assim, uma prova de missa. E tipo uma prova mesmo? É uma avaliação. É o que chama de missa seca. Isso. Aí o nosso reitor nos acompanhou, né? A missa seca é como se fosse assim, o candidato, o diácono transitório, ele celebra uma missa sem efeito, né? Uma missa seca, né? Que chama. E como que foi? Olha, eu tava tremendo, mas assim... Por mais que já tenha visto milhares, né? É impressionante, né? Mas ali é a sua hora de mostrar, não é? Mas fica nervoso, com certeza. Fica nervoso, assim como você falou. Nós estávamos habituados com a antiga versão do Missal. E aí já sabia o número das páginas, prefácios, tudo, já sabia de cor. Então já foi com o novo agora. Já foi com o novo Missal. É fogo. Logo agora, né, rapaz? Eu lembro que tem uma parte lá na oração eucarística primeira, nas suas santas e veneráveis mãos, eu travei lá na hora. Travou? Porque, nossa, gente, porque tem um acréscimo de palavras, né? Mas aí, como você já tá lembrando, assim, da antiga versão do Missal, você já vai no automático. Mas aí, assim, eu fiz alguns ensaios antes dessa avaliação, então... Sozinho mesmo? Sozinho mesmo. Teve um ensaio que eu fiz que eu pedi ajuda dos seminaristas, né? Assiste aí a missa seca. Vê o que eu tô fazendo errado. Aí, abre as mãos, junta as mãos. Tem a hora, né, de abrir, de juntar. Isso. Olha, lê mais pausadamente. Tem a Virgem Maria, né? São José, seu castíssimo esposo e tal. Acho que tem que fazer, tipo uma venha, né? Tipo uma... Isso, uma inclinação. Uma inclinação com a cabeça, né? Isso mesmo. Então, eles sempre faziam esses apontamentos. E, assim, a ajuda desses seminaristas contribuíram para que eu pudesse passar nessa avaliação. Então, o reitor nos avaliou, ele também deu algumas orientações, assim, de como nós deveríamos fazer no dia da missa e tudo mais, gestos, postura. Então, foi muito bem, assim. Então, não tive grandes dificuldades porque eu fiz esses ensaios com antecedência, assim. Mas é uma alegria, assim, porque você está fazendo essa missa seca e você fica pensando, poxa, daqui a alguns dias eu vou poder, assim, atualizar o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Então aquilo assim traz uma alegria enorme para o coração, perceber que você está chegando a uma meta assim que eu imaginava assim anos atrás e agora vai se tornar realidade. Então uma alegria enorme, é uma alegria que provém mesmo do céu. Depois da prova de missa você fez já defendeu monografia e tal? No mesmo dia nós tivemos uma prova em audiendas, né? Que é para ouvir confissões, né? Então, o nosso formador também fez algumas perguntas, tudo. A gente conseguiu responder. Aí tem que decorar a fórmula também. Imagina, dá um branco lá, a pessoa vem se confessar, esquece, né? Mas a gente conseguiu passar também. Agora, essa semana... Pessoal, decorar a fórmula é a fórmula da absolvição. Isso. Porque às vezes as pessoas não entendem. É a fórmula da absolvição, né? Isso. Então... Assim, essa semana agora, hoje propriamente, eu fiz a última prova da faculdade. Graças a Deus. E agora eu vou defender a monografia, que vai ser no Exame de Universa. Exame de Universa é uma avaliação geral. Então, assim, a gente apresenta o nosso trabalho monográfico, a gente escolhe algum tema da teologia para explanar sobre, e aí a gente apresenta uma apresentação de 10 minutos e depois a banca pode fazer perguntas em cima da monografia ou de qualquer assunto da teologia. Qualquer assunto de 4 anos de estudo, né? Exatamente. Jesus, sacramentado. Eu tô pedindo iluminação pro Espírito Santo. Me ajuda a recordar os assuntos propostos. Mas dá um frio na barriga, assim. Gera uma ansiedade também. Mas também ali comprova, né? Se a pessoa está preparada e tudo ou não, né? Não só para exercer, mas também intelectualmente em relação à vida, à necessidade
intelectual de um sacerdote, né? É algo... Mas geralmente dá certo, né? Assim, né? Dá certo e a pessoa se preparando. Vai ser sobre o que a sua monografia? Eu fiz sobre o Salmo 51. Ah, tá. Miserere. Miserere, que legal. Isso, aí eu fiz juntamente com o Padre Anselmo, ele é professor de Bíblia lá na faculdade. Aí, inclusive, assim, nós publicamos um artigo juntos, né? O primeiro capítulo da monografia, e aí depois eu concluí o segundo e o terceiro capítulo. Mas, assim, a área que eu escolhi é bíblica, né? Então, eu vou explanar sobre o Salmo 51, mostrar a importância, a relevância dele para os dias atuais. E aí, depois eu vou esperar as perguntas, tanto do bispo, né? O bispo vai estar presente, o Dom José, o Dom Marcelo, e mais 2 professores estarão também na banca. Que maravilha. E como que é toda a preparação aí em relação aos paramentos, em relação a cálice? Diretamente para uma ordenação precisa ter o quê? No caso, para presbiteral, né? Olha, assim... Não é que precisa, né? Mas é que é o de praxe, né? Então, geralmente para a ordenação sacerdotal, a gente compra a casula, né, de ordenação, a alva, o amito, certo. O símbolo. Tudo novinho. Tudo novo. O cálice também, que será entregue no dia da ordenação. E assim, as outras coisas vão aparecendo como acréscimo, né? Porque também tem as outras casulas de outras cores, né? Então a gente vai montando aos poucos os conjuntos. Mas assim, o essencial mesmo, casula, o cálice, é o que é de praxe, assim, o que a gente costuma comprar para a ordenação sacerdotal. Mas dentro desse assunto, Guto, eu acho interessante. Muitas pessoas me perguntam também sobre esse aspecto. E eu percebo a providência de Deus. Deus é muito bom. Então, assim, tanto na ordenação diaconal como agora na presbiteral, não me falta nada. Assim, então, quando a gente se concentra verdadeiramente nas coisas de Deus, Deus cuida de nós com muito amor e carinho. Não, sem dúvida. Nosso Senhor, Ele cuida mesmo. Inclusive, a Arte Sacro está à sua disposição. Você, às vezes, ajudar o seminarista, ajudar o diácono. Olha, vai se ordenar, está precisando de quê? Vai lá. A Arte Sacro tem tudo que precisa para uma ordenação, tá bom? Agora, a partir do momento em que está chegando o dia da ordenação, como que você imagina quando tiver lá a sua mãe, seu pai vai estar também, né? Sim. Seu pai, sua família. É a hora em que o coração tem que estar preparado para aguentar tanta emoção, né? Sim. Eu já me emocionei muito na diaconal, porque eu lembro assim que eu tinha organizado com a minha família e aí meu pai ligou assim, acho que eu não vou conseguir porque aconteceu algum problema no trabalho, mas depois de última hora ele mudou, ele foi para a ordenação diaconal. Então aquilo para mim, ver a minha família assim no primeiro banco foi um motivo de muita alegria, perceber que na medida que crescem os sofrimentos na nossa vida, também cresce a consolação dada por Cristo. Isso é verdade. Então, quando eu vi a minha família assim, eu confesso que eu chorei. Eu chorei mais do que quando eu fiquei prostrado na ladainha. Sim, sim. E pensar na ordenação sacerdotal, minha família estando presente, eu lembro daquela passagem bíblica de São Paulo aos Romanos, que diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam e esperam em Deus. Então, na medida que a gente se entrega verdadeiramente a Deus, entrega a nossa família, a nossa vida nas mãos dele, ele faz com que a graça e a manifestação do Espírito aconteça naquela realidade. Não, sem dúvida. Agora, o que faz depois que diácono transitório com as dalmáticas? O que faz? Olha, geralmente a gente deixa para os outros que serão ordenados, pelo menos é uma cultura que a gente tem assim no nosso seminário. No caso você não precisou comprar? Eu não comprei, assim, porque como tem essa questão de ser transitório, eu peguei uma emprestada e ordenei com aquela que é muito bonita por sinal. Mas tem alguns que compram, assim, então fica a critério, assim, você pode tanto comprar como pegar emprestado, assim. Mas geralmente as que eu estou usando, assim, que são do seminário, eu deixo para outro seminarista que vai ser ordenado no próximo ano. Então no seminário já tem ali disponível se quiser utilizar para ordenação diaconal. No nosso tem assim uma grande variedade que os padres foram deixando, né? Legal. Mas tem outras realidades, assim, outros seminários que, no caso, assim, um candidato precisa comprar. Mas é uma ideia muito boa, né? É. Com um ano você não vai usar mais, né? A pessoa não vai usar mais. Então,
É uma ideia boa, deixa lá e aí quem for se ordenar, a que mais agradar, utiliza e depois devolve, né? E tá tudo certo. Exatamente. E assim, eu não estava assim, preparado para a ordenação diaconal, porque na minha cabeça só seria final do ano. Aí teve uma antecipação. E eu, assim, não tinha nenhum esquema, assim, não passava pela minha cabeça. Aí o Dom José foi no nosso seminário e falou assim, ó, tanto você como o Thomas serão ordenados. Aí eu, meu Deus, como assim? Aí eu tive que correr contra o tempo, assim, para conseguir as coisas. Mas como eu falei, a providência de Deus se manifesta nessas realidades. Então, assim, ia conseguindo uma coisa ali, outra ali, no final somou tudo e deu certo. Nós fomos ordenados na festa do Precioso Sangue, 1º de julho. Olha que maravilha. E agora, um dia depois da Imaculada Conceição, dia 9 de dezembro, não é? Uma coisa que eu queria perguntar seria o seguinte, e agora, às vésperas da ordenação, como que você consegue enxergar toda a sua história, né? Tipo, a vida na igreja, depois um probleminha ali que lhe afastou da igreja, as marcas da separação, o quanto que Deus ele foi dando um jeito para que a sua vocação ela fosse realmente acontecesse, não é, a sua vocação, não é? Muito também da sua resposta, muito da insistência da sua mãe, não é? Como é bonito ver o quanto Deus dá um jeito ali. Quando a gente dá o sim, por mais que seja um sim meio temeroso ou meio ali, ele vai e impulsiona para que as coisas aconteçam, né? Eu me lembro de 2 passagens bíblicas olhando para a minha história. Primeira, aquela do Evangelho, quando Jesus fala assim, se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz frutos. Então, assim, se eu ficasse preso nos meus problemas, nas minhas dificuldades, eu jamais reconheceria a grandeza de Deus. Deus é muito maior que os nossos problemas, que as nossas dificuldades, e uma vez que a gente aposta todas as fichas nele, ele cuida de todas essas realidades, e eu sou testemunha. Eu, como eu falei, não tive uma família que proveio do catolicismo, mas mesmo com todas essas dificuldades, eu penso que Deus quis que eu passasse por isso primeiro, por um amadurecimento próprio, mas acima de tudo para ajudar outras pessoas, porque quem sofre na vida, quando transcende, consegue também ajudar outras pessoas. Então penso muito nisso. E também aquilo que São Paulo fala, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Então, assim, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a força do Espírito Santo, eu não sei aonde eu estaria. Então, mesmo me sentindo fraco diante dessas realidades que eu passei na vida, eu percebo também que Deus ele me deu a força necessária para poder passar por todas as dificuldades e testemunhar a grandeza do seu amor e da sua misericórdia. A sua primeira missa vai ser na paróquia de origem, não? Vai ser na paróquia São João de Brito, a paróquia que eu estou trabalhando atualmente, e a segunda vai ser na minha paróquia de origem. Porque também, assim, eu sou muito grato à paróquia São João de Brito, né? Então, eu estou lá há 3 anos, assim, graças a Deus, o padre Gilson, assim, um padre com o qual eu trabalho, deu muita liberdade, assim, para fazer muitos trabalhos, assim, na paróquia, e eu percebo, assim, como Deus tem manifestado frutos, né? Então, assim, como uma forma de gratidão também por tudo aquilo que foi semeado na minha vida ao longo desses anos, eu quero celebrar a primeira missa lá. Olha que coisa, né? Então, é isso. Eu acho que episódios como esse nos fortalecem muito, né? A nossa vida, a nossa vocação. Olha aí. Oh, louvado seja Deus! Chegou um pouquinho atrasado, né? Mas a gente supera, né, amor? Isso daí, né? Chegou um pouquinho atrasado, mas a gente... Tá aberta a câmera, é isso, amor? Ah, tá em mim. Olha que coisa bonita. Enquanto isso, vou tomar um café delicioso aqui com o diácono Rafael, tá bom? Você já chegou a reencontrar com amigos da sua infância, da sua adolescência, e eles entendem bem quando dizem, rapaz, Rafael vai ser padre, caramba. Ou alguns dizem, rapaz, eu não acredito, cara, eu nem imagino, já vai ser padre, porque agora é a hora dos convites, né? Sim. Daqueles caras que você jogava bola, que era mais próximo, e você acaba lembrando, né, dessas pessoas e tal. E você selecionou alguns da época de infância e adolescência para mandar convite? Como que foi a reação desse pessoal?
Eles me disseram assim, nossa, nunca imaginei que você seria padre. Mas chegou, você gostava de jogar bola, não? Gostava, vivia direto no campo. Não jogo bem, assim, mas vivia lá. Mas me esforçava. Mas eu vivia direto no campo, assim, nisso a gente vai construindo algumas amizades. É corintiano, não? Corintiano roxo. Roxo. Ó, tá vendo aí? Nossa, inclusive foi esse ano em Itaquerão, assim, fiquei 3 semanas sem voz. E pra explicar pro Padre Antônio, meu formador... 3 semanas inclusive, foi o Padre Antônio que indicou ele pra conversa hoje. Então, padre, olha, desculpa, 3 dias ou 3 semanas? 3 semanas sem voz, com a voz rouca. Tô sem. Imagina. Mas o que é isso, Rafael? Você tá sem voz? Por quê, né? Tava no jogo do Corinthians. Que terrível! Rapaz, coloca aí nos comentários se ele merecia uma suspensão ou não, tá? Os palmeirenses vão dizer que sim. Os São Paulinos vão dizer que sim, né? Vão dizer que sim. Mas que figura, imagina, sabe? Ô, padre, eu tô sem voz aqui, mas o jogo do Corinthians. Sim, a celebração da palavra lá no final de semana, como é que vai ser e tudo. Porque faz, né? E lá no seminário a gente tem algumas partes da liturgia das horas que são cantadas, né? Mas ia ser bonito. Aí eu fui puxar, vixe, travou. Que figura. Ai, meu Deus. Mas foi bom. Mas valeu a pena, hein? Valeu a pena. O Corinthians ganhou ou não? Ganhou. Nos primeiros segundos o Corinthians tomou um gol. A primeira vez que eu fui no estádio, eu falei, gente... Você não tinha ido ainda no estádio? Não, a primeira vez que eu fui no estádio foi esse ano. Aí com 30 segundos o Corinthians tomou um gol. Aí eu com a mão na cabeça rapaz, assim... que tristeza. Aí já recebi mensagem, né, do seminarista. Nossa, mas você é zicado mesmo, hein? 30 segundos, imagina só. Mas aí o Corinthians virou, ganhou de 2-1, assim. Voltei contente pra casa. Muito contente, até sem voz, né? Até sem voz. Primeira vez que ele foi no estádio, ele deu tudo, né? Tudo que ele podia, a voz e ficou lá. Foi. Mas então, Guto, assim, pensando sobre... Sim, os amigos. A pergunta que você me fez... eu fico contente assim poder convidá-los, mas acima de tudo a oportunidade que eu tenho também de evangelizá-los. Então assim, muitos se aproximam assim com muitas dificuldades, muitos jovens assim no vazio existencial. Sim. E aí eu penso, bom, aqui eu tenho a oportunidade de lançar a semente do evangelho. Sim. Então assim, eu fico feliz por ter essa oportunidade de convidá-los para ordenação sacerdotal, mas acima de tudo também ter essa oportunidade de acompanhá-los e de promover, quem sabe, uma experiência com Deus na vida deles. Sem dúvida, sem dúvida. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero muito louvar a Deus por essa conversa. Eu acho que foi muito legal a gente conhecer os bastidores de uma ordenação, né? Aquilo que se vive prestes ao dia da ordenação, e agradecer muito assim a generosidade de você ter vindo até aqui, do senhor, né? Um diácono, né, amor? Porque quantos anos você tá? Eu tenho 26 anos. Eita! Vai ordenar novo, hein? Que maravilha. Anos. E o Thomas também, não? O Thomas, ele tem 28. 28 anos. Corintiano também, não? Corintiano também. Ah, então deu gente boa. Gente boa. E daí... às vezes usa muito o futebol no próprio seminário ali, às vezes até para ver a personalidade, né, dos seminaristas, né? Sim. Tem uns que reagem logo, bate logo e grita, né, e tudo. Tem outros que entendem mais um pouco e o reitor fica só ali, ó. Observando. Só olhando, né? Faz de conta que está participando do jogo, que é o juiz ou está ali em momento de convivência, mas ele tá olhando mesmo como é que é a personalidade, né? Tá, e isso assim, quando eu tava na filosofia, o reitor jogava com a gente também, então a gente tinha que colocar o pé no freio, né? Colocar o pé no freio. Deixar ele fazer um golzinho. Se for o goleiro, deixa ele fazer Deixa outro marcar, você fica ali no canto. Eu vou marcar o reitor, não, imagina. Deus me livre. Mas que maravilha, eu quero muito agradecer. E se você pudesse hoje entender que vários jovens vão poder assistir essa nossa conversa, o que você diria a um jovem que hoje, de certa forma, sente no coração? Você pode olhar aqui para a câmera. Sim. E do que vier no seu coração em relação a tudo isso. Pode ficar à vontade. Eu me lembro das palavras do Papa Francisco, quando ele diz assim que os que mais desfrutam da vida são aqueles que deixam a segurança da margem e se lançam para águas mais profundas.
Então você, jovem que nos acompanha, não tenha medo de entregar a sua vida para Deus. Vale a pena. Vale a pena se gastar, se doar pela salvação das almas. Deus concede as graças e as bênçãos necessárias para que a gente possa, sim, cumprir com a sua vontade e o seu plano na nossa vida. Então não tenha medo de sofrer, não tenha medo de se entregar, porque a graça de Deus nos capacita e nos acompanha sempre. Acho que é isso que eu tenho para dizer, assim, de forma bem resumida. Não tenha medo, jovem. Ó, eu vou deixar aqui para você. Você olha lá, moço? Tem? Procurei lá as caixinhas. É só uma lembrancinha, tá? Da Milagros. Que aí você vai escolher aqui. Eu posso abrir para você não vai ficar triste, não, né? Pra te mostrar o que tem aqui. Para quem é diácono e que vai se ordenar, eu acho que você vai gostar desses presentinhos. Presentinhos dessas lembrancinhas aqui. Olha só! Olha! Que bênção! Ó, aí você pode escolher. Olha, esse aqui eu vou usar no dia da ordenação, ou eu vou usar na minha primeira missa, ou na minha primeira missa particular, talvez, boa. Tá? Então tá aqui. Para missa particular, a primeira missa que ele vai celebrar só, pega ali um coisinha de carvão que tem ali, para ele levar também, que aí ele coloca ali e já faz a queima para missa, porque na primeira missa sozinho, né, que eu digo, né? Sim. Porque um dia você vai celebrar sozinho, né? Sim. E aí você pode utilizar. Ó, aqui tem um incenso Nossa Senhora Aparecida. Nossa, aqui muito bom de Nossa Senhora Aparecida. Tá aqui. Que bênção. Eita, meu Jesus. Hoje tá derrubando tudo, menino. Pronto, tá aqui, ó. Já vai bonitinho pra você, ó. O carvãozinho de acendimento rápido e vou usar na primeira missa. Vai usar na primeira. Vou lembrar do culto. E aí, e também a pinçazinha para você não se queimar. Então todos esses aqui são seus, ó. Benedictus, Santa Teresinha. Esse Santa Teresinha, ó, sente aí pra você ver, é uma história bonita, porque nossa, é bom. É a mesma receita que Santa Teresinha fazia para as missas. Nossa. É, isso mesmo. A Milagros teve acesso à mesma receita. Então, ela que criou esse aroma para a Santa Missa. Então, é a mesma, né? Nossa, que bênção. Tem as lágrima Christi. Fica até difícil escolher qual utilizar na primeira missa. Verbi et Orbi. Olha. O Misericórdia. Os que eu mais gosto... Eu sou adepto, gosto muito. O Benedictus é maravilhoso e o Nossa Senhora Aparecida também é maravilhoso. Esse aqui eu gostei muito também. O Nossa Senhora Aparecida, se eu não estou enganado, ele foi preparado para o dia da canonização de Frei Galvão. Olha. E aí foi feito para o Papa usar. O Papa utilizou, né? Então, o Papa utiliza o incenso Nossa Senhora Aparecida e o Papa Bento também utilizou o Benedictus, que é sensacional. Ele faz muita fumaça, mas não é uma fumaça forte. Ela é mais assim, é lindo, é maravilhoso. Tô entendendo de incenso, hein? Olha! Tô começando a aprender direitinho, tá? E para você, quando for tomar café agora, quando for como padre, você vai lembrar do Santo Flow. Que bem. Pessoal, ó, Santa Mania, personalizado. Se você quiser ter uma caneca dessa do Santo Flow, entra lá no Instagram e pede com eles. E aí você vai lembrar aí do Santo Flow quando for tomar café esse dia aí. Sempre vou me lembrar com muito carinho, vou rezar por vocês. Eu fiz aqui, amor, uma estratégia, né? Porque na hora que ele for celebrar, que vê a fumaça, ele vai rezar por nós. E quando for tomar café, ele vai rezar por nós. Ou seja, pelo menos 2 vezes por dia nós temos a chance de ser lembrado para ele rezar por nós. E numa hora muito especial, que é a hora da Santa Missa, né? Mas fique à vontade, olha que alegria. Pegar uma sacola grande para guardar tudo. Diácono Rafael, muito agradecido pela sua presença aqui no Santo Flow. Foi uma conversa muito boa e obrigado pela generosidade de ter vindo até aqui. Eu que agradeço, Guto, assim, um convite, assim, como eu falei, eu fui pego de surpresa, mas uma alegria muito grande, agradeço o acolhimento e pode ter certeza que você sempre será lembrado por mim nas minhas orações. Maravilha, que bom. E depois, quem sabe, um outro Santo Flow quando você estiver padre, né, amor? Vamos fazer, né? Depois de, 3 meses de padre, recém-ordenado, ver como é que está sendo a experiência.
Agora que a gente já tem o Zap, a gente entra em contato. Então, ótimo, viu? Vai ser uma alegria enorme. Maravilha, muito bom. Uma quantidade dessa dá para uma missa? Curiosidade. Eu acho que... Você acha? Se a gente misturar... mistura! Porque quando é acólito, tem os acólitos que botam umas colheradas, rapaz. Generoso. Parece generosa, né? Colher de cozinha. Mas aí, nesse caso, eu acredito que uns 2 ou 3 desses, né? Para uma missa, talvez, né? Sim. Mas aí também pode, tipo assim, no início usar esse... Aí na hora da consagração, aí usa o outro, né? E tal. Não, pode dividir dessa forma. Aí fica também. vários aromas durante uma missa só, não é? O pessoal vai achar assim, nossa, que interessante. Que interessante, né? Incenso top você tem, para ordenação, para primeira missa e para... Eu estou muito feliz com os presentes. Você vai gostar. Pessoal, muito agradecido a você que esteve conosco. Quero agradecer ao Padre Antônio também por ter indicado o diácono Rafael a estar conosco. Ele que também já esteve aqui nessa mesma mesa conversando com a gente. Muito simpático, muito gente boa. Ele que é o responsável, né? Ele é o reitor do seminário. É o reitor, Isso, não? É o reitor. Reitor e também responsável pela feira vocacional. Pela feira vocacional, que é maravilhosa. Eu estava lá, foi muito bom. Eu estive um dia só, mas na próxima estarei mais, né? E dia 1º agora é encerramento lá, não é, do seminário, eu acho, encerramento do ano letivo, alguma coisa assim. Isso, nós teremos a nossa formatura. Dia 1º, né? Dia 1º de dezembro. Isso mesmo, eu estarei lá. Olha. Eu vou lá. Eu vou com o Marcos aqui da Unita. Vai ser a primeira vez para conhecer os seminaristas, já que o nosso estúdio está aqui na diocese, conhecer o bispo, conhecer todo mundo, eu acho que... Será bem acolhido. Vai valer a pena, não é? Então vai ser dia 1º agora. Isso, né? dia 1º. Estaremos lá, então nós vamos nos encontrar por lá. Vai ser formatura, que chique, olha. Formatura. Tem que preparar um terno, né, amor? Não sei o que, né? Bem chique. É de manhãzinha, né? É de manhã. Pronto, beleza. A gente vai lá. A camisa do Corinthians também aceita. Imagina só a camisa do Corinthians na formatura, rapaz. Que bom. Vamos terminar com a bênção? Sim. O senhor pode dar a bênção. E eu agradeço a você que esteve conosco. Vamos terminar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Que maravilha, que coisa, hein? Estou muito feliz. Também. Muito obrigado a você que esteve conosco e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista. Procure a arte sacra, que tem realmente know-how, que faz com excelência paramentos litúrgicos e tem a aba Presenteie o seu padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa. Você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá o endereço, tudo bem direitinho. Se precisar de medida, eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, faça o seguinte, presenteie realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano, presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na Arte Sacro, tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também, vá lá na aba e faça aquela festa. Presenteie o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro.